Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É um grande prazer estarmos gravando esse episódio número 59 do Horizonte Agrocast, um projeto que tanto nos encanta e nos motiva com conversas enriquecedoras, onde ampliamos os horizontes, seja nós como participante desse programa e acredito em quem está ouvindo ou assistindo também tem grande aprendizado durante essas conversas que são dos convidados que temos. Hoje não será diferente. Hoje estamos com um grande convidado que vou saudar agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Fabiano. É um grande prazer poder estar com o senhor aqui. Deixo o senhor à vontade para poder saludar a nossa audiência e depois eu volto para justificar o tema e o convidado e depois falar o seu currículo para a gente entrar numa conversa. Fique à vontade e seja muito bem-vindo à nossa casa chamada Horizonte Agrocast, professor. Bom dia a todos. Como o Pedro disse, bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma satisfação participar desse podcast. Me sinto lisonjeado. Assisti alguns outros episódios. Confesso que não consegui assistir todos, mas acompanho dentro do possível as transmissões e acho bastante enriquecedor. Então, é uma satisfação poder colaborar e termos essa conversa ao longo dessa gravação, hoje numa tarde de início de outono, né? Fico à disposição para a nossa conversa sobre o tema que nos une, que é a pecuária de corte, cadeia produtiva da pecuária de corte. Beleza, muito bom. Bom, esse episódio ele está intitulado de eficiência na produção da carne bovina, como viabilizá-la economicamente, lei da oferta e da demanda da carne bovina gaúcha. O professor Fabiano Vaz é professor da Universidade Federal de Santa Maria, com atuação voltada a custos de produção em bovinos de corte e agregação de valor ao produto carne bovina. Atua em pesquisa e extensão com foco em eficiência produtiva e econômica. Coordenador do grupo de pesquisa e extensão em cadeias produtivas da carne do bioma Pampa, conhecido como PEC Pampa. O objetivo dessa conversa é explorar os principais fatores que impactam a eficiência produtiva e econômica na produção de carne bovina do Rio Grande do Sul. Baseado nisso, a gente acredita que hoje, nesse programa, vamos explorar os diferentes fatores de produção, um pouco sobre o mercado de carnes, né? E também sobre como essa produção de carne bovina ocorre e como se faz a gestão delas, né? E as pessoas envolvidas dentro desse negócio, a gestão de pessoas, para que a gente possa ter um retorno, um bate-papo enriquecedor. Antes disso, eu gostaria de anunciar os nossos apoiadores, um agradecimento a eles. Então, a Diamaju Distribuidora, Agrocomercial, Ouro Fino Saúde Animal, MSD, Accelerated Genetics, Agropecuária Marque Sinal, Frigorífico Pinhal. Esses são os nossos apoiadores. Entrando agora na conversa, Fabiano, eu gostaria de, como a gente acredita assim que muito dos conceitos que cada um de nós temos até o dia de hoje tem muito a ver com as experiências prévias que tivemos, né, durante a nossa trajetória. Baseado nisso, a gente queria conhecer um pouco da tua trajetória aí, desde a graduação, porque a gente acredita também que nesses momentos de tomar a decisão que teve durante a sua vida, muitos aprendizados tiveram e os nossos ouvintes costumam aprender com essas conversas. Então, fica à vontade para a gente poder te conhecer melhor e conte a tua história aí para depois a gente entrar no tema específico. Um grande abraço. Eu sou filho de pequeno produtor rural,
Me criei em Dom Pedrito. Meu pai era militar, foi transferido para Dom Pedrito, sempre esteve ligado ao meio da pecuária de corte. Foi pequeno produtor, com chácaras e frações de campos pequenas. Sempre nos manteve. Sou um entre 3 irmãos. A gente sempre esteve ligado à pecuária de corte. Tive esse contato e sempre gostei. Fiz vestibular em 92 para zootecnia, sempre focado em pecuária de corte. Tive a honra de trabalhar durante toda a minha graduação, durante meu mestrado, com o professor João Resque, que eu acho que foi uma referência, tenho certeza que foi uma referência em produção científica e extensão em pecuária de corte no Rio Grande do Sul. Renomado no Brasil inteiro e reconhecido, o professor João Resque, que hoje está em Goiás. Gosto de dizer que naquele momento as pesquisas com carnes eram um patinho feio, era um subproduto das pesquisas com desempenho, com suplementação, com manejo de pastagens, com confinamento, com reprodução, com desmama. Então, esses trabalhos produziam, ao abate, os animais serem abatidos, as unidades experimentais serem abatidas, surgiam as amostras de carne. A gente trabalhou por muito tempo, durante toda a graduação, quase toda a graduação, com carne, né? Eu segui daí no mestrado, eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria também, professor João, sob a orientação dele, a minha dissertação que falava sobre cruzamentos e qualidade de carne, qualidade da carcaça e da carne. Na sequência, a gente saiu para o mercado de assessoria. Trabalhei, então, depois do mestrado até o início do doutorado com assessoria rural, em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. Tínhamos algumas incursões também no Uruguai e uma e outra Santa Catarina, trabalhando com produção, principalmente confinamento, na época, isso início dos anos 2000, então tem mais de 25 anos isso. Eu terminei o mestrado em 99. E durante esse trabalho de assessoria com tecnologias, a gente percebeu uma necessidade de mais informações aos produtores sobre planejamento, sobre gestão das suas fazendas, das suas unidades de produção, né? E então, em 2002, eu ingressei no agronegócio, doutorado em agronegócio na URGS, para trabalhar com, quando você começou a falar, quando você consolidou o conceito de pecuária como um negócio, né, como um agronegócio, não uma produção rural, surgiu o curso de agronegócio, esse inteirinho, início dos anos 2000, e eu fui o primeiro zootecnista formado com um doutorado em agronegócio da URGS. Na segunda turma de doutorado da URGS, na primeira não teve ninguém ligado à produção rural, tinha uma aluna que era da agronomia, mais de grandes culturas. E então, no doutorado eu trabalhei com informação e mercado da carne bovina. Então, minha tese foi relacionada ao que as informações de mercado, as informações da mídia repercutiam no mercado da carne bovina. Para isso, nós usamos o case da BSE, aconteceu na Europa década de 80, final da década de 80, início da década de 90, informações que saíram na mídia e na ciência, no meio científico, como que isso impactava no mercado da carne. Temos que atualmente a gente vê as notícias sobre
riscos alimentares, né, e que isso representa no comportamento do consumidor. Então, eu voltei a trabalhar, então, com qualidade de carne, mais especificamente qualidade, informação e mais um entendimento maior de cadeia produtiva e gestão dessa cadeia como uma cadeia de suprimentos. Na sequência, terminado o doutorado, a gente foi prestar uma assessoria para o programa Carne Erifor, que se estabelecia no Frigorífico Silva na época, do ano de 2006, 2005, 2006, que buscava uma valorização da carne de qualidade. Então, o nosso conhecimento que a gente tinha adquirido lá na graduação e um pouco sobre mercado no doutorado foi bem importante para esse processo. Então, a gente prestou essa assessoria de como que poderia valorizar o gado Erifor a partir da qualidade da carne e quais as relações entre associação, indústria, varejo, consumidor precisavam ser estabelecidos para que esse programa de carne fosse consolidado, como hoje é consolidado ainda junto ao programa Carne Angus, como os dois principais programas ligados a raças, qualidade de carne e raças. Bom, em 2009 eu fiz concurso para a Unipampa, Campus Dom Pedrito, curso de zootecnia, que é a minha terra onde eu me criei, né? Eu tive a honra de trabalhar 3 anos na Unipampa, digo a honra porque tive grandes amigos lá, trabalhei um pouco de pesquisa lá dentro dos recursos disponíveis na época, com alunos, com colegas, professores, com técnicos. E em final de 2011 eu fiz concurso para a Universidade Federal de Santa Maria, assumi aqui na UFSM em 2012, janeiro de 2012, onde atualmente a gente trabalha no grupo de pesquisa e extensão em cadeias produtivas do Pampa, ligado à carne, né, com orientações vinculadas principalmente comportamento de consumidor e produção industrial, tentando elencar a produção industrial, consumidor e produção primária, onde se produz a qualidade da carne, né, do campo até chegar ao consumidor final, mantendo uma qualidade e com essa qualidade agregando valor ao produtor. Então, nosso grupo de pesquisa tem um razoável, vamos dizer, mas tem uma razoável produção científica vinculada a isso, ao que se produz, ao mercado, à indústria. Temos uma parceria bem forte com o Frigorífico Silva, que nos cede dados de pesquisa para que a gente trabalhe. Atualmente tem uma orientada trabalhando com marmoreio e mercado, tem uma outra defendeu há pouco sobre varejo, renda e varejo da carne bovina. Então, essa é a nossa trajetória de forma resumida. Ligado e paralelo a isso, tem uma atividade rural, pecuária de corte, em Dom Pedrito, uma pequena fração de campo, onde a gente produz terneiros, e uma outra pequena atividade em Rio Grande, onde a gente trabalha com terminação de bovinos de corte. Somente terminação. Então, Dom Pedrito e Rio Grande, que talvez ajude na compreensão da visão do produtor, talvez não com certeza, a visão do produtor frente ao mercado da carne bovina e a cadeia produtiva como um todo. Era isso? Muito legal, professor. E dentro da sua trajetória, o senhor falando, por isso que é legal o cara ir contando a história. Bom, zootecnista, né? Eu sou um veterinário, a gente sabe o quanto nas áreas das agrárias, cadeia produtiva, supply chain, fornecedores, varejo, tudo são coisas são palavras que a gente ouve
ouvia na época, né? Não vamos dizer hoje, pode ter mudado, porque eu não estou na universidade, mas nós ouvíamos muito pouco, né? Para nós era quase algo extraterrestre. E bom, e aí fizeste o mestrado, o doutorado, desculpa, em agronegócio. Acredito que ainda estava vinculado à Faculdade de Administração da URGS, né? Ainda quando fizeste? Não, ele já estava se desvinculando. Nós tínhamos aulas na escola de administração lá, mas a sede do curso, o curso estava ligando a segunda turma, né? A sede era ali na escola de economia, na frente. Então, entre administração, lá na Cidade Baixa, e agronomia. Isso. Né? Mas estava ainda, estava no centro, não tinha ido para agronomia, vinculado à escola de administração, mas tínhamos aula lá, muitos bons professores, aprendi muito durante o doutorado, sem dúvida nenhuma, e realmente, como disseste, era uma visão diferente, fora da porteira, sobre cadeia de produção, sobre supply chain. E aí, bom, aí faz doutorado, né? Ou seja, sai da sua zona de conforto e ainda, mesmo assim, após sair dessa zona de conforto, trabalha com assessoria, passa num concurso de universidade para dar aula como professor e aí no momento, o que eu achei muito interessante do que estás fazendo hoje e o que já fez, é a questão de estar trabalhando em quase toda a cadeia da carne bovina, né? És um produtor rural, comentou que tem acesso a alguns dados e faz artigos científicos com dados de frigorífico, então, queira ou não, tem esses dados de frigorífico, e também, dentro dos estudos no qual comentou, analisa, né, a questão do varejo. Então, a gente, vamos dizer, para ser a cadeia completa, era só o setor de insumos, né? Está dentro disso para fechar a cadeia como um todo, e o consumidor, quando avalia o marmoreio, está analisando a decisão do consumidor, né, em relação ao marmoreio. Então, o que isso vem ajudando, né, a vocês do grupo, o professor e o grupo todo, PEC Pampa, vem ajudando na compreensão dessa cadeia, que a gente sabe que ela é complexa, dinâmica, como a sociedade, e o que dá para fazer, de quando começou a estudar a cadeia para hoje, o que vem mudando, professor, e as percepções que vem tendo para que o nosso ouvinte possa entender, e o nosso público é bem heterogêneo, desde produtores até pessoas que não são estritamente do agro, né? Pessoas curiosas em conhecer melhor o agro. Então, acho que o senhor é a pessoa ideal para falar sobre isso, sobre essas transições que a cadeia, junto com as mudanças da sociedade, vieram ocorrendo, e passe a percepção aí de como está a cadeia da carne bovina hoje. Bom, algumas questões bem interessantes relacionadas ao título, né? O título que puxa a lei da oferta e procura foi uma sugestão minha. A gente gosta muito de frisar isso, a gente passa para os orientados, e que, independente dos novos conceitos de supply chain filiar, complexo agroindustrial da carne bovina, complexo agroindustrial do boi gordo, desculpe, a carne bovina ainda é regulada por lei de oferta e procura, né? Então, o que demanda, o que orienta a produção é a demanda do consumidor, né? Então, o Brasil, há 2 décadas, buscou incrementar suas exportações, o mercado oferecendo inicialmente uma commodity. O Brasil Brasil como um todo, né, uma capacidade de produção de bovinos de corte muito alta, a baixo custo, que é muito importante no mercado internacional. Isso nos levou à condição que a gente tem hoje de maior exportador de carne bovina. E o Rio Grande do Sul, que já foi uma referência na produção de carne bovina, hoje ele é uma referência em produção de carne de qualidade.
Então, o posicionamento hoje que a cadeia produtiva busca como um todo, acho que a cadeia já entendeu isso, é a diferenciação por qualidade. Nós temos um custo de produção bem mais alto, essa é uma linha de pesquisa nossa, a gente já produziu alguns trabalhos comparando os nossos custos de produção com os custos de produção em diferentes regiões do país. Nosso custo de produção é o custo de produção mais alto. Então, nós precisamos de uma diferenciação por qualidade. Isso está chegando no mercado externo atualmente. A carne gaúcha tem uma condição de destaque, porém com pouco reconhecimento internacional ainda. O ano passado foi selado um acordo da Propampa em voltar a produzir, né, a carne com selo Propampa, que é a carne gaúcha, produzida na região do bioma Pampa. Então, é uma oportunidade única, porque nós estamos falando de uma indicação de procedência, um selo de indicação de procedência, que é único na América do Sul. Tem um orientado trabalhando também hoje com a Propampa, orientado de doutorado. Fizemos uma boa revisão a respeito disso. Nós temos uma condição de ser o único selo de indicação de procedência de carnes bovina, de carne bovina, da América Latina. Os Estados Unidos têm as suas indicações de procedência, mas mais vinculadas a regiões e a estados. Estados Unidos tem uma autonomia maior entre os seus estados. Eu estive lá em setembro passado, buscando algumas informações, coletando alguns dados também, e as marcas de carne são mais vinculadas às regiões, e há mesmo algumas fazendas, alguns ranchos que desenvolvem as suas próprias marcas. Então, o Rio Grande do Sul tem essa condição de possuir uma indicação de procedência para a carne de qualidade do bioma Pampa. Isso não existe, por enquanto, no Brasil. É o único selo que nós temos e isso é o único na América do Sul. Bom, o que a demanda tem a ver com isso? Não adianta nós próprios produtores reconhecermos uma qualidade de carne se o nosso consumidor não tiver esse reconhecimento. Então, esse consumidor precisa reconhecer essa qualidade diferenciada e remunerar essa qualidade diferenciada. Então, é um processo lento de formação de marcas. Uma marca, ela não se consolida num mercado de uma hora para outra. É demorado, é um processo demorado, é um processo, vamos dizer assim, é um planejamento de médio a longo prazo para que uma marca se consolide. A gente sabe, a nossa rotina, marcas que vêm, diferentes produtos vêm e somem do mercado uma certa frequência. Então, para uma marca se consolidar no mercado, para ela fidelizar seus consumidores, é um processo lento. Mas nós temos condições de produzir uma carne de qualidade reconhecida. Prova disso, nós temos no Uruguai e na Argentina sistemas de produção muito similares aos nossos, genética muito similar à genética gaúcha, e que tem uma condição de reconhecimento mundial sobre carne de qualidade. Então, o Rio Grande do Sul, atualmente, o momento da cadeia é apostar nessa diferenciação, já que com o custo de produção do Brasil Central para a produção de commodity, para a produção de boi China, nós não temos, muito difícil que a gente consiga competir. Temos condições para produzir para nichos de mercado uma carne que consiga agregar valor. Mas, repito, isso é um processo lento, um processo que precisa de toda a cadeia produtiva unida na busca desse objetivo. Professor, me permite, o senhor citou Argentina, Uruguai
e vamos falar Rio Grande do Sul, tá? A Argentina, ela tinha esse reconhecimento mundial de carne de qualidade, ou seja, íamos a grandes restaurantes da Europa e ou seja, carne de qualidade é a carne argentina. Com o tempo, né, quando teve os governos Kirchner, com o tempo isso foi, eu me lembro, eu estava até escrevendo meu TCC na época, e escrevendo com o professor Carlos Gotti, eu botei uma frase, ele disse, Pedro, não queira ter bola de cristal, ser futurista. E aí, porque estava analisando uma propriedade na Argentina e outra no Brasil, e aí comecei a estudar sobre as estatísticas argentinas, né? Tá bem no início das compensações, que era a questão aquela de fornecer milho, né? Porque, ou seja, queria carne barata para o povo, aí então, para ter carne barata para o povo, estimularam o confinamento. Aí o confinamento oscilava o preço dos grãos, queriam beneficiar. As compensações era, no caso, o que subia de preço, né? O governo ajudava e fazia com que o produtor não pegasse esse repasse. O que aconteceu? Muita gente migrou para a parte de engorda e desestimulou a cria, né? Isso é a primeira fase. Mas aí, em resumo, a Argentina, ou seja, essa história que nós temos que contar, né? Para que as pessoas não conhecem, acho que o Brasil tudo é uma coisa só, ou seja, a história que nós tínhamos que contar sobre o Rio Grande do Sul, a Argentina já tem contado, né? O Uruguai soube contar. Só que o Uruguai soube contar e é um case de sucesso, porque o valor da tonelada na qual o Uruguai vende, né, $14 mil a tonelada, comparar com o valor da tonelada do Brasil, é uma diferença muito grande. Então, o Rio Grande do Sul, né, o professor Júlio Barcelos comenta muito que o Rio Grande do Sul teria que se espelhar no modelo uruguaio para agregar todo esse valor, no qual o senhor já vem falando. Então, vamos dizer, a Argentina tem a fama e saiu do mercado, pelo que o senhor falou, a marca argentina perdeu porque ela não tinha produto para cumprir os contratos. O Uruguai entrou para aproveitar isso e contou a história, só que hoje ele não tem produto suficiente para atender a demanda de mercado de qualidade no mundo, né? Será que o Rio Grande do Sul, né, e marcas de carne, como o senhor falou, mesmo no Rio Grande do Sul já tivemos várias marcas de carne e ela peca no quê, né? No caso, é a questão de não conseguir ter constância, né? Ter padrão de produto, esse era o grande problema e não conseguia vender. Eu queria lhe ouvir o que o senhor acha que vai se fazer diferente para a gente poder agora ter algo que cresça gradualmente, constante, que possa ficar no mercado e o Rio Grande do Sul possa aproveitar uma questão que, na minha opinião, queria lhe ouvir também, é conjuntural e não tem como aconteceu com cervejas artesanais. A carne bovina hoje tem esse mercado para o cara que é o apreciador da carne, né? Ele está disposto a pagar o valor que for sobre essa carne. Queria lhe ouvir sobre o que se está vendo, movimentos diferentes que agora sim o Rio Grande do Sul vai poder surfar essa onda de carne de qualidade e comunicar para o consumidor pagar por essa carne de qualidade. O assunto é longo. Primeira Temos tempo. Primeira questão importante de ressaltar relacionado a isso, a gente faz bastante extensão e bastante palestra para produtores. E existe um entendimento que acho que está mudando, de que todo mundo que comercializa comigo é uma espécie de inimigo, porque ele quer me comprar o mais barato possível e eu quero vender o mais caro possível. Isso é uma relação comercial de lei de oferta e procura. No momento que aumenta a oferta, os preços baixam, no momento que aumenta a procura, os preços sobem. Bom, mas nesse processo, comentaste de que muitas marcas de carne surgem justamente dessa tentativa de produzir, de consolidar uma nova marca, elas precisam entender que um boi vai ser remunerado, um boi de qualidade, ele não é só corte de churrasco. Um boi determinada, sem fazer propaganda, determinada marca que tem uma valorização de 30%, 40% numa picanha, 20%, 30% numa maminha, uma alcatra, um entrecô, um tibone, ele tem realmente uma valorização. Porém,
O restante do boi, ele é um produto que ainda não tem um reconhecimento. Então, às vezes, as pessoas ou as empresas ficam atraídas por olhar numa prateleira, olha, essa picanha aqui vale 100, essa aqui vale 70, porque eu consigo fazer essa de 100. Só que aquela diferença ali não paga a bonificação que precisa ser repassada ao produtor que traz essa qualidade. Essa qualidade custa caro, mais cara que o boi comum. Então, isso é um entendimento básico. Quer construir uma marca de carne, não seja apenas um bom produtor de boi, seja um bom vendedor de carne. Entenda varejo, entenda... o boi é um desmanche, é diferente de uma pizza onde tu monta e tem um único produto para vender. O boi não, tu desmancha ele em 200 partes para ser vendida, desde subprodutos, cortes menos nobres e os cortes de maior valor agregado. Então, saiba vender o teu boi para depois tu entender como pode ser consolidada uma marca naqueles produtos que têm valor agregado. O consumidor realmente é um processo de gourmetização, né? A gente tem um trabalho de pesquisa relativamente recente sobre isso, em parceria com o pessoal da Espanha. Realmente existe uma valorização para alguns cortes gourmet. Porém, esse desprendimento com constância de renda no Brasil, ele não é tão fácil, porque a nossa carne gaúcha, ela tem uma qualidade razoável. A carne bovina brasileira, do Brasil Central, tem uma qualidade razoável. Então, eu uso como exemplo, às vezes, assim, claro que eu quero usar uma marca X, que eu sei que ela tem uma qualidade boa, mas e as outras marcas, ela tem uma qualidade zero ou ela tem uma qualidade intermediária? Então, por exemplo, eu vou fazer uma confraternização para um grupo de amigos e vou investir numa carne de qualidade. Só que esse preço não pode descolar tanto, né? Porque senão eu faço uma mescla. Eu pego, olha, vamos dar aqui, tem essa aqui de qualidade, que tem um alto preço, mas aqui tem um pouquinho para não dar uma reduzida no preço médio. Então, é importante neste mercado a consolidação de um produto com valor agregado e que seja numa condição que possa repetir o consumo. Então, será que eu vou pagar R$150 por uma picanha todas as semanas ou apenas no aniversário do meu filho e da minha filha? E daí, o dia que ela estiver lá no mercado, ninguém vai buscar e ela vai acabar sendo vendida, caindo numa promoção, o que desvaloriza. Então, é um processo bastante lento, é um processo bem, vamos dizer assim, de médio prazo, sem dúvida nenhuma, médio e longo prazo. Consolidação de uma marca. As marcas que nos vêm à cabeça de diferentes produtos são marcas antigas, marcas que ficaram no mercado, e outras marcas que estiveram um bom tempo no mercado e sumiram. Então, como nós queremos uma marca que é a nossa, que é do Bioma Pampa, estou falando da ProPampa, não desmerecendo as demais, vou falar como exemplo da Bioma Pampa, que não vai ter uma para substituí-la, porque ela, Pampa, nós não temos nenhum motivo melhor para vender do que a produção, a cultura, a tradição, o grupo genético, as nossas forragens. Nós não temos nada melhor para oferecer, pelo menos que a gente saiba no momento. Então, é o único cartucho. Então, esse processo é um processo de consolidação de uma marca que precisa haver uma união da cadeia produtiva para que ela se consolide no mercado e seja reconhecida como uma marca de carne que
consumidor sabe que pode buscar ali aquele produto. Essa agregação de valor, repito, são cortes. Quanto que isso representa da carcaça? 14%, 13% da carcaça. E se agrega valor, às vezes 40% em cima de uma normal. E o que é normal hoje? Nós falássemos 20 anos atrás, quando a gente estava trabalhando lá em pesquisa, lá no laboratório de corte, nós tínhamos uma carne de qualidade de um animal 2 dentes em comparação com uma vaca de 10, 12 anos, 9 anos, 8 anos, 10 anos. Aí nós tínhamos um degrau bem grande de qualidade. Hoje, eu posso sair daqui da universidade, ir no mercado, chego em 4 ou 5 mercados e sei que tenho várias opções de boa qualidade. Não de excelente qualidade, mas de qualidade boa, que não decepciona. Então, nós produzimos de modo geral, até em função da remuneração dos programas ligados à raça, hoje nós produzimos carne de qualidade, de boa qualidade. Carne com inspeção, carne macia, carne bem acabada, de animais jovens, de forma geral. Não existe mais o boi de 3 anos e meio, de 4 anos nos frigoríficos, são raros. Existe ainda a vaca. Porém, existe carne de qualidade. Nós queremos um plus, nós queremos um acréscimo nessa qualidade com valorização. E aí, conforme o Pedro bem falou, nós somos vistos como o Brasil, né? Carne brasileira. A Argentina já vendeu o seu nome, o Uruguai vendeu o seu nome, mas lá na Itália, lá na Alemanha, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, é carne brasileira, carne que pode estar na cabeça do japonês ou do italiano, pode estar em conflito com o desmatamento, conflito ou relacionado ao desmatamento. E isso que nós tentamos, com a Propampa, tentamos desvincular. Olha, é um bioma diferente, é um bioma de campos, de pastagens, que não tem a ver com floresta amazônica ou com mata atlântica. E isso é um processo lento. É importante frisar na questão da Propampa, talvez vou citar a Propampa, depois vamos mudar de exemplo, o apoio da Embrapa Bagé, né, Embrapa Campos Sulinos, né, que está imbuída em trabalhar para o desenvolvimento da Propampa. O SEBRAE também está apoiando, oferecendo condições para que sejam desenvolvidas pesquisas, trabalhos de extensão direcionados à produção da carne do bioma Pampa. Então, além de outras universidades, URGS, Unipampa, UFPEL, nós temos ainda o apoio da Embrapa e o apoio do SEBRAE nesse movimento, além da Associação de Produtores, né, para que a carne gaúcha possa ser reconhecida como uma carne de qualidade que tenha condições de agregar valor ao produtor. Ano, pode detalhar para nós, por exemplo, sobre, já que falaste na Propampa, a questão de como foi criado e qual, vamos dizer, ele está, bom, já falaste as universidades, instituições que estão envolvidas, né? Mas a questão de, bom, isso foi um grupo de produtores, foi um conjunto de produtor, universidade, frigorífico, quem quer participar da Propampa, o que deve fazer? Já aproveita e já dá uma conversada, porque eu creio que devem ser algumas perguntas que quem está ouvindo pode ter. Bom, o registro da Propampa da década de 90. Alguns professores da URG estiveram na Europa, viram as indicações de procedência europeias para carnes, que são várias na Europa. A Europa usa muito isso, principalmente com as raças autóctonas. E entrou com um pedido no INPE de registro do sistema de produção da carne do Pampa Gaúcho. Então,
foi criada a Associação de Produtores. Essa carne chegou a ser produzida em alguns momentos em pequena escala, com pequenos abatedores e até às vezes com abatedores maiores, mas que ela não, diríamos assim, não ganhou tanto destaque, né, para se consolidar. Tanto que nós, consumidores de carne aqui, gaúchos, né, não subimos de cabeça lembrar assim, me lembro que uma vez houve, ou como é que era o rótulo. Então foram algumas incursões bem brandas, com pouca duração que houveram. Tá? No último ano, depois essa associação de produtores trocou algumas vezes de direção, e vou precisar, 3, 4 anos, talvez mais, me perdoem quem estiver ouvindo, saiba essa data, a Embrapa Bagé apoiou a Propampo, encampou um projeto de apoio para a consolidação da marca. Não só da Propampo, como do Alto Camaquã, também a gente participou de um projeto de pesquisa, isso era 2010, por aí, 2011, e na sequência a Propampo começou a se reorganizar, formar nova diretoria e trabalhar com isso, e em outubro, em Esteio, no ano passado, ela firmou uma parceria com o Frigorífico Silva para a produção da carne da Propampo. E aí foi feito um desenvolvimento de rotulagem, um estudo muito bem feito a respeito de mercados que possa atingir e um direcionamento dessa carne não para o mercado interno, mas sim para a exportação. Então, esse é um novo passo que se busca para a agregação de valor. Produção de carne do bioma Pampa, destinada à exportação, assim, nessa busca por nichos de mercado específicos, porque nós não temos grande quantidade de produto para acampar um grande mercado. Então, nichos de mercado, certos boutiques, certos restaurantes, para que a gente possa entrar, cadeia produtiva como um todo possa atender. Como disseste bem, Pedro, tem um bom entendimento sobre isso, né? A marca de carne, ela precisa estar consolidada com constância no mercado. Não adianta ela gostar de uma carne, de um produto, uma marca, retornar para comprar e estar indisponível, ou ter uma alteração de preço, uma alteração de qualidade. Então, isso não consolida uma marca. Então, ela precisa de constância, precisa de planejamento, ela precisa de uma série de fatores que podem consolidar ela no mercado. O barista, ele precisa estar inscrito na Propampa para poder fazer parte dessa indicação, é isso? Sim. Existe uma listagem no site da Propampa dos municípios do bioma Pampa, né? Ele pega toda a metade sul e sobe um pouquinho lá pelas Missões, chega até Cruz Alta, Júlio de Castilhos, por ali. Então, o produtor, estando no bioma, ele pode procurar a associação, entra no site da associação e faz essa inscrição. Se torna associado, a inscrição é baratinha, a anuidade é baratinha, e ele tem uma bonificação no abate dos seus animais, que o primeiro lote já paga com sobras a associação. Então, é uma forma de ter volume. Né? Nós temos uma boa parte da produção a pasto do Rio Grande do Sul na metade sul. Então, claro que o gado precisa ser jovem, o gado precisa ter um padrão racial, o gado precisa ter acabamento, né? Ele precisa ter uma qualidade, não basta ser apenas
porque eu estou localizado lá em Dom Pedrito, Itaqui, Uruguaiana, que não. Está localizado e o teu gado tem uma qualidade que o mercado demanda, no mínimo um acabamento 3, no mínimo um padrão racial das raças britânicas e ser jovem, consegue ser valorizado ou ter uma valorização em função disso. Frigorífico que está cadastrado para fazer essa venda ou são diversos frigoríficos? Como é que está? A Propampa tem uma produção menor, até um pouco mais antiga, um pouco não, até mais antiga, que ela não parou sua produção, de pequenos lotes esporádicos, mas com compras pontuais. A produção continuada hoje é com o frigorífico Silva em maior escala, lotes qualquer momento e em qualquer escala. Então, existe essa possibilidade de comercialização. Existe uma bonificação. Comer essa carne e tal, já tem nas gôndolas? Existe um processo de... A parceria foi firmada, os produtores estão sendo bonificados, pelo que eu sei, pela indústria. Existe uma tabela de bonificação que eu não... De cabeça agora não lembro. Mas a carne está sendo produzida, está sendo certificada, porém existe um ajuste ainda no INPE com relação à rotulagem e nome um assunto mais longo, carne da campanha meridional, ela passou para carne do bioma Pampa, carne Propampa. Então tem um ajuste no INPE que está acontecendo, começou no início deste ano e está sendo feito esse ajuste para que essa carne seja consolidada como marca. E também uma consolidação da constância. Então, vamos lá. Ela está sendo certificada, está sendo carimbada pela indústria, porém, hoje, se eu procurar num mercado, na Itália, por exemplo, ainda não se encontra essa carne certificada. Porém, em breve, com uma constância, essa carne estará ok, estará regulamentada. De qualquer forma, a produção está acontecendo. A Propampa tem uma técnica, uma ex-orientada minha, trabalhando diretamente com o processo de certificação da carne. Não só ela, chefiando uma equipe, um processo de certificação e garantia de remuneração aos produtores. Quando esse processo estiver bem redondo, bem finalizado, questão de rotulagem, cortes, destinos, aí essa carne chegará ao mercado internacional, mercado europeu inicialmente, pelo que a indústria come. Sim, bem interessante, bem interessante. Bom, professor, e falamos de um exemplo de marca, falamos da cadeia, e a gente... Bom, para a gente poder ter essa valorização de marca, a gente falou em constância de produto, né? E a gente entrando dentro da porteira de uma fazenda, né? Entrando, olhando pastagem, olhando campo, o que ainda são os desafios, né? Para dentro da fazenda, para a gente poder, porque a gente sabe que para te ter um acabamento, o gado precisa comer bastante folha, para ele ter um bom ganho mediário, para ter bastante folha, a pastagem precisa ter um bom manejo, para ela ter além do manejo, ela precisa ter uma boa implementação, e além da boa implementação, né, o gado precisa ter um bom manejo sanitário, bastante coisinha para abordar. Como vocês estão vendo isso, se seja nos trabalhos científicos que fazem, ou mesmo de extensão, como é que o senhor está enxergando como está a nossa pecuária hoje, o que se precisa para que essa marca, né, que essa constância de produto, ela não peque na questão de falhas técnicas, porque
nós dois não somos muito novos e fomos curiosos de trabalhar. O senhor ainda trabalha com pesquisa, eu hoje leio bastante pesquisa, fiz mestrado, doutorado, não estou na academia, mas a gente sabe que muito das técnicas que a gente utiliza hoje, na verdade, já foram criadas há muito tempo, né? Manejo de campo nativo, ajuste de carga, são coisas que a gente nota que muitas coisas são que às vezes é a complexidade da resposta da tecnologia, né? Faz com que muitos dos produtores e bem-sucedidos, né? Diga-se de passagem, produtores bem-sucedidos economicamente, optem por gerir o seu sistema pelo fluxo de caixa, que é uma coisa objetiva. E, por consequência, né, porque já tiveram experiências em tecnologias que deram respostas acima da média, abaixo da média ou dentro da média, baseado no manejo que foi implementado dentro da sua fazenda. Ou seja, precisamos de uma constância e de um padrão de produtos, mas sabemos que a resposta e o uso de tecnologias não é uniforme, depende de uma série de fatores. Como alinhar isso? Isso são visões bastante, embora a gente trabalhe bastante com parte de pesquisa, extensão e falando muito com produtores e associações de produtores, né? Nós temos uma condição que eu afirmo que todos os produtores rurais, todos os pecuaristas, dentro das suas condições de produção, dentro das suas limitações de produção, produzem razoavelmente bem. Mas fulano não tem uma taxa de repetição de cria, as vacas dele não têm uma repetição de cria adequada, um ano tem, outro não tem, mas ele não tem uma capacidade de investimento tão boa, ou talvez eu não tenha um recurso forrageiro tão bom, ou talvez eu não consiga investir tanto em genética como poderia. Então, eu não gosto de criticar o produtor como dizer assim, não, mas é errado ele não usar X ou Y na tecnologia. Ele sabe o que ele pode usar e o que os recursos dele possibilitam. Às vezes é uma restrição de mão de obra. Nosso tempo de assessoria lá, a gente trabalhava bastante com desmame precoce. A gente sabia quando o desmame precoce ia funcionar, era naquelas unidades de produção, naquelas fazendas onde o produtor tinha condições de acompanhar ele. Então, às vezes a restrição é mão de obra, às vezes a restrição é máquina, às vezes a restrição é terra, às vezes é genética, às vezes pode ser um problema sanitário, que ele não consegue trabalhar. Então, de um modo geral, os produtores que sobrevivem aos ciclos pecuários, né, a gente está num ciclo pecuário de previsão de alta no momento, são ciclos que acontecem, que são regulados por lei de oferta e demanda. Então, esses produtores que resistem, ganham mais um ano, menos um outro, e vão lutando, né, com suas limitações, principalmente de capital, de capacidade de investimento, ou de estrutura, ou de terra, uma coisa que dá para apontar como uma regra, que daí não depende dos fatores de produção, é a questão de planejamento e controle de custos. Controle de custos não para dizer corte de custos, é bem diferente. Controle de custos é saber o quanto que eu posso investir com uma previsão de retorno, que é a nossa linha de pesquisa relacionada a custos de produção. Então, isso independe de se o solo é Dom Pedrito ou se o solo é daqui, ou São Borja, ou Garruchos, ou Candiota, ou se ele usa Hereford, ou Angus, ou Short, ou Nelore, ou se o funcionário dele tem técnico agrícola ou se é analfabeto. Aí, a questão de planejamento e gestão, esse é o encargo do produtor. Para ele tomar a decisão correta sobre uma tecnologia, se aquela tecnologia serve para ele ou não, ele precisa fazer uma boa análise.
E aí sim, nós podemos dizer que nós fizemos um trabalho, um levantamento com filhos de produtores rurais aqui dentro dos cursos das ciências rurais, e 97% dos alunos filhos de produtores rurais nunca tiveram contato com uma planilha de controle administrativo. Então, nós temos esse dado que daí a pecuária, por ser uma atividade prazerosa, todo mundo, boa parte das pessoas gostam de pecuária, e arrenda um campo e vai ali no remate e compra umas vacas e compra um touro e virou pecuarista, e aquilo ali dá prazer ver um terneiro nascer e vender uma vaca e vamos dizer assim, recorrer ao seu gado, né? Tanto que tem muita gente do meio urbano querendo ir rural e ser pecuarista, e isso não tem uma barreira de entrada. A tua barreira de entrada é o capital. Se tu tem um aporte de capital, tem uma quantidade de X, tu consegue arrendar ou comprar uma gleba de terras, tu consegue no remate ali comprar um gato, contratar uma pessoa e tu virou em uma semana um pecuarista. O que numa indústria, isso não é assim que funciona. Numa indústria, num comércio, até no comércio é um pouco mais simples. Então, o produtor profissional que quer entender do seu negócio precisa de planejamento. Isso desde que nós trabalhávamos com assessoria há 30 anos, isso precisa ser organizado, isso precisa ser tabulado, isso precisa ter uma evolução de rebanho. Eu preciso perguntar para um produtor qual é o teu rebanho médio. E ele precisa me dizer, olha, no inverno eu passo com tantas vacas, tantas novilhas, tantas terneiras, tantos touros, machos que criam ou não, terminação. Isso aqui é a minha média. Não pode, neste inverno eu tinha 300, no outro eu tinha 200 vacas, no outro eu vou ter 400, porque o mercado, porque eu preciso... Uma estabilização de rebanho precisa, porque o recurso forrageiro é restrito. Desde a dissertação do professor Mielitz, lá de 1979. Olha, o fator restritivo da unidade de produção pecuária é terra. A terra regula o teu recurso forrageiro. Tu até pode investir em pastagem, pode melhorar a adubação, pode fazer um melhoramento de campo, tudo funciona. Mas tu tem um fator restritivo da tua matriz de produção, que é o teu espaço. Então, um planejamento de quantos hectares de pastagem eu preciso fazer para desmamar meus terneiros, para repetir cria, para mim fazer uma boa recria, para ter um ganho médio diário X, para que eu consiga vender o meu terneiro com tantos quilos e ter uma repetição de cria. X. Planejamento. Isso é uma tecnologia que ela está ao alcance de todos. Né? E ela é deficitária. Boa parte das unidades de produção, o planejamento, ele é muito mais operacional do que tático ou estratégico. Eu uso como exemplo, não sei como é que nós estamos de tempo, Pedro. Minutos. Tá bem. Eu uso assim um exemplo em sala de aula de planejamento. Nós temos 3 níveis de planejamento: planejamento estratégico, tático e operacional. Eu gosto de fazer uma correlação para os alunos entenderem, com todos eles, às vezes sejam urbanos ou sejam rurais, entendem um pouquinho de futebol. Eu digo, olha, o planejamento funciona na mesma linha. Então, o presidente da CBF lá que faz o planejamento estratégico, olha, eu tenho que contratar o Carlo Ancelotti aqui para ele ser campeão do mundo. Daqui a 4 anos, ou 3 anos, ou 2, não importa. O Carlo Ancelotti vai fazer o seu planejamento tático. Olha, quem é que eu vou convocar, qual é o modelo de jogo que eu vou fazer e como é que vou trabalhar. E durante o jogo, pode se machucar um jogador e eu ter que substituir ou antes do jogo, etc. e tal. Esse é o planejamento operacional. Né? E a gente vê os produtores muito no planejamento operacional. Rapou minha pastagem, agora o que eu faço? Então, eu não sabia que ia rapar? Não, porque eu plantei ali aquela área
eram 40 hectares, eu plantei, fiz uma adubação, daí o adubo estava caro, daí eu me atrasei para botar o adubo, não botei, não nasceu, e aí teve essa pastagem, eu fui lá, partei um pouco de um lote ali, larguei a lima, daí acho que não choveu, e daí rapou, e agora tem que tirar, ou sobrou e encanou, e esse é o operacional. É muito planejamento, é muita tomada de decisão operacional. Agora, não é tão difícil pegar uma planilha gratuita, uma planilha, diz, olha, eu vou ter tantas vacas. Fiz a minha palpação lá, vão nascer tantos terneiros, eu vou ter tantas vacas vazias e tantas vacas gestantes. Esses terneiros vão nascer em outubro, eu preciso ter uma reserva forrageira para os meus terneiros empenharem bem, eu tenho que fazer um planejamento do controle do carrapato estratégico e não emergencial, não ir lá na loja veterinária e o que está funcionando. A universidade faz um biocarrapaticidograma, eu falo dos meus lindeiros, custa R$100, 50 ou R$100. Eu faço todos os anos um biocarrapaticidograma para saber quais os produtos vão funcionar e pego uma orientação, como eu não sou veterinário, de um técnico, tem os alunos meus, olha, o que eu preciso para fazer um controle estratégico do carrapato. E estratégico, não operacional. Olha, entra assim, 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 assim. Então, planejamento. Planejamento, acho que hoje é fundamental para, dentro da porteira, tu ter um maior conhecimento dos teus recursos. Estabilizar um rebanho, estabilizar uma quantidade de passagem a ser produzida por ano, botar uma meta de ganho de peso na recria ou durante a cria, uma meta de taxa de desmama, tentar trabalhar em função dessas metas. Que bom que ultrapasse essas metas e possa ajustar mais. Agora, conforme o Pedro mesmo disse, às vezes o caixa não me deixou, tá, mas tu não fez um planejamento do teu ano, quanto tu ia gastar mais ou menos de carrapaticida, quanto tu ia gastar em semente, em fertilizante, em mão de obra, não fez um orçamento do teu ano? Não, olha, a universidade está aqui, a matéria está aqui, procura, a gente trabalha com extensão, procura, não sabe fazer, não sabe mexer numa planilha, não sabe estimar, não tem o controle do ano anterior para te ver o que tu gasta com mão de obra, por exemplo, quanto custa um funcionário, quanto custa uma rescisão de um funcionário para te ter programar, uma provisão. Então, dá para dizer assim, no meu ponto de vista, até por isso que a gente desenvolve pesquisas nesse sentido, é planejamento. E o planejamento é fundamental na pecuária de corte, porque nós vamos olhar assim, os modelos de negócio do meio urbano. Existem as franquias, né? O que é uma franquia? Uma franquia é um comércio que funciona bem ser replicado em diferentes municípios. Aquele modelo de negócios, olha, vai ter uma franquia de, sei lá, do que, de uma pastelaria. Então, tu vai fritar, tu vai ter esses sabores de pastel aqui para oferecer. Vai ter 3 funcionários, uma fritadeira, uma loja de tantos metros, o uniforme do teu funcionário é esse, o rótulo é esse, a campanha publicitária eu faço e tu toca esse negócio que tu vai ganhar X. Isso é uma franquia. Em pecuária de corte, isso é, que eu saiba, impossível, né? Um modelo de negócio do meu vizinho não serve para mim. Por quê? Porque o capital dele é diferente do meu, porque ele tem uma estrutura de máquinas diferente da minha, que eu não consigo alcançar, porque ele tem uma condição diferente da minha. Então, eu tenho que conhecer o meu sistema de produção em cima dos meus recursos disponíveis, eu montar o meu planejamento. E esse planejamento eu ir ajustando ano após ano. Muito. Concordo plenamente, porque, na verdade, o que acontece, né, que a gente acaba vendo muito, professor, por não ter, né, dá para fazer 2 recortes, assim, tem produtor muito organizado, mas fazendo um recorte de situações que o cara já passou, daqui a pouco, por exemplo,
o produtor está daqui a pouco pensando em IA, e aí não estou falando IA, inseminação artificial, estou falando em inteligência artificial, né? O cara está pensando em inteligência artificial e, por exemplo, não tem um ajuste de carga, por exemplo, né? Então, hoje, vamos para o outro recorte, para o outro extremo também, que nos impressiona, em alguns episódios a gente conversou sobre isso. Também nos impressiona, professor, esse ano, eu gravei um episódio sobre aprendizados nossos na safra primavera-verão agora. E o que nos impressionou, assim, em sistemas onde, exatamente o que tu falou, teve o planejamento, exemplo IATF, tu tem do lado da mangueira umas pastagens para largar essas vacas durante o dia 0, o dia 10 e até o 30 para fazer a palpação. Tá, estão quietinhos ali do lado, estão tudo, ou seja, o gado quase não se mexe, né? Ele está bem dizer, praticamente dentro da mangueira, o manejo sanitário controlado e tal. Nós tivemos resultados de 65% de concepção na primeira IATF, e aí o cara ficava assim, eu comentando, eu disse, 10 anos atrás alguém dizia isso, chamava o cara de mentiroso, né? Mas só que o que acontece também está tendo essa evolução, né? E baseado que isso que é muito impressionante da pecuária, ela não tem teto, né? A pecuária, ela não tem teto porque, assim, cara, no momento que tu investe em nutrição, né? Tu investe em nutrição, porque também é uma virada de chave. Quando a gente começou a entender que a pecuária, ela funciona em ciclos, tu garantir uma menor oscilação da condição corporal da tua vaca de cria e uma constância de taxa de prenhez ao longo dos anos, aí está o teu capital de giro, né? Aí está teu retorno financeiro, porque daqui a pouco, se um ano tu tem uma boa prenhez, no outro aí entram as solteiras e melhora a tua prenhez. Então, tu vai oscilando aquele eletrocardiograma, né? Isso, o teu caixa, por consequência, oscila muito. Então, o que dá para ver? O cara que está no ciclo vicioso, ele tem que passar aí para o ciclo virtuoso. E para ele ir do ciclo virtuoso, não necessariamente ele vai ter que fazer, por exemplo, eu fui num vizinho, o cara já aduba, bota 200 kg de adubo, tem 65% de prenhez, e aí tu vai ver o problema do cara é o carrapato, base 1. Cara, primeiro controla o carrapato, não pensa em pastagem, não pensa em sal, não pensa em nada. Vai controlar o carrapato, que o teu problema, tu tem uma mortalidade alta, tem tristeza, foca nisso aqui primeiro. Bem o que falaste, a urgência do teu vizinho não é a mesma tua, né? Então, e isso na pecuária é muito com as feiras e tal, o cara vai para a feira e não ele não identifica assim, eu tô precisando disso, né? Não, ele chega, o remédio tal agora, diz que mata, o cara fica 6 meses sem lidar com gado e tal, me resolve todos os problemas. Então, isso que eu noto é virar essa chave, né? O cara que está no ciclo vicioso, ele tem que entender quais são as demandas dele e que tecnologia dentro das disponíveis é a mais urgente de ele utilizar com o menor custo. Porque também sabemos que a pecuária, o que vai determinar essa ação acima da média, abaixo da média ou dentro da média de uma tecnologia é o processo, né? Porque o insumo, ele responde ao processo. Uma IATF, para ter um bom resultado, eu preciso saber, antes de começar, que vacas eu vou fazer, aonde elas vão ficar, depois de parir, porque não adianta nada eu ter uma baita concepção, né, até tu perder, daqui a pouco abortar metade das vacas, porque num mês tu bobeou no carrapato, né? Então, a pecuária, ela, na verdade, diferente, vamos dizer, a lavoura também hoje não é mais assim, mas vamos dizer que tu tenha que focar durante 4, 5 meses de uma safra, a pecuária, o cara não pode deixar o cachimbo cair nunca, né, cara? Tu tem que estar sempre olhando. Daqui a pouco tu vem bem, mas dormiu 2 meses no pico do carrapato, daqui a pouco teu resultado foi, né? Então, eu acho que, encaminhando para o final, né, professor, eu acho que foi muito legal o senhor falar isso da questão de que, cara, entenda o seu problema, entenda o seu desafio, né? E determine e tente identificar que tecnologias não necessariamente de maior desembolso, servem para o seu caso. E primeiro conheça os seus números, né? Que isso que é importante, conheça os seus números para planejar os novos, porque se tu não conhece os atuais, tu não vai conseguir planejar o futuro, né? Fica à vontade aí, professor, para conversar ainda sobre esse tema, que a gente tem mais 10 minutos e depois a gente faz o fechamento. O planejamento ele envolve tudo, né? Talvez eu não tenha vocação ou condições, não é vocação, não. Tenho condições de trabalhar com a pecuária.
Por quê? Porque eu não tenho tempo, tenho algumas restrições. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, ele foi para Tocantins. Passado um tempo, produzi lá terra, traído por terra barata. E me ligou, Natal, Ano Novo, sei lá, para felicitações. Eu perguntei para ele como é que ele, tempo que não tinha tanta facilidade do WhatsApp, né? E eu perguntei para ele a ligação. Qual é como é que funciona esse mercado, não, esses sistemas de produção aí? Nós temos a limitação de mercado, eu estou a 780 quilômetros do frigorífico mais próximo, eu não tenho opção de mercado. Então, o frigorífico define o que eu vou produzir e a gente produz. Agora, o restante, o custo de produção é muito baixo. Agora, tirando isso, eu sou uma espécie de integrado dele. Ele sabe que eu vou ter a minha produção para ele. E isso está marcado, sabe quando mesmo vidas, meu gado vai estar gordo, eu vou lá na busca e define o preço. Eu não tenho essa flexibilidade de mercado que eu tenho no Rio Grande do Sul. Então, chegou um tempo que ele disse, olha, não quero trabalhar assim, vou me envolver com outra coisa, vendou as áreas e saiu fora do mercado. Pode ser que sim, mas como que eu posso decidir se eu quero investir mais ou investir menos se, como bem disseste, eu não conheço meus números? Não conheço se eu estou tendo resultado ou não, até porque o produtor rural geralmente é uma pessoa física, tem, às vezes, outras fontes de renda, às vezes não consegue, não entende o que é depreciação, não entende que daqui a 2, 3 anos vai ter que refazer uma cerca, refazer o seu curral, sua mangueira, o galpão, vai ter que melhorar as suas subdivisões, ou a guarda. Isso tudo implica no custo de produção. São investimentos que vão ser depreciando e que precisam ser refeitos. Então, conforme bem dito, é necessário conhecer seus números. E isso, aí que eu gostaria de enfatizar, isso não é uma limitação. Né? Posso não ter dinheiro para ter o parque de máquinas no meu vizinho. Agora, eu não posso me achar menos que ele para fazer um planejamento. Posso procurar ajuda, posso tentar fazer, pelo menos, o planejamento do que vai ser o meu ano pecuário ano que vem. Mínimo do ano que vem, mas o ideal que seria 5 anos, médio prazo, né? Então, acho que está o recado, a nossa linha de pesquisa é isso que nos atrai, né? A gente, produtos como você consegue agregar valor a partir de união da cadeia produtiva, a partir de diferenciação do produto, que nós temos um produto de excelente qualidade, um produto nobre, né? Carne bovina é um produto nobre, que é fácil, é gostoso de trabalhar com ela, né? Porque ela tem aceitação no mercado. Então, nós temos condição de fazer um processo de diferenciação, de união de esforços para a promoção da cadeia produtiva, principalmente no mercado externo. Com essa mensagem, a gente encerra o episódio 59 do Horizonte Agrocast, onde o professor Fabiano deu o recado bem claro de que para conhecer seus custos não custa nada. Na verdade, é apenas força de vontade, papel e caneta, ou mesmo hoje até mesmo uma planilha no celular. Professor, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra muito grande ter conversado com o senhor. Fiquei muito curioso e empolgado com a iniciativa da Apropampa, achei muito legal, não estava a par de que ela estava a esse pé assim, e que instituições tão sólidas como a Universidade Federal de Santa Maria, como a Embrapa, como a URGS, estão capitaneando esse projeto junto com os produtores, e quando instituições tão sólidas assim estão focadas nesse projeto, eu tenho certeza que o fôlego será grande e, por consequência, a gente sabe que construção de marca, como o senhor bem disse, leva tempo, e acho que colheremos desse trabalho que estão fazendo. Parabéns pela iniciativa e estou muito feliz mesmo, tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai
vai colher resultados. Encerrando esse episódio, que tenho certeza que vão ouvir mais de uma vez, porque a riqueza de informação foi muito grande. Agradecer aos nossos apoiadores, né, de Amaju Distribuidora, Agropecuária Moresco, Marca e Sinal, Frigorífico Pinhal, MSD e Ouro Fino. Um grande abraço para vocês. Nos sigam no YouTube da @pecuariaprm, no Spotify do Horizonte Agrocast, TikTok do Horizonte Agrocast e Instagram da Pecuária PRM. Todos os nossos episódios são lançados sempre na quinta-feira, às 19 horas, no Spotify do Horizonte Agrocast e no YouTube da Pecuária PRM. Um grande abraço, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Valeu!